Alô, muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News, com muitas informações da Libertadores e da Champions League. Então, venha conosco hoje, uma quarta-feira, dia 2 de maio de 2018, e com muita coisa para a gente falar, brasileiros na Libertadores, Liga dos Campeões, ontem de novo, parece que o pessoal do Bayern já estava imaginando, antes do jogo, antes da bola rolar, o pessoal já estava preocupado com a arbitragem e tal. E outra vez o Real Madrid foi favorecido. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Bom dia, meu caro Fábio Salgueiro, tudo bem? Bom dia, Carlos Lima. Um abraço a você, ó, amigo apaixonado por esportes. Vamos falar sobre muita coisa, inclusive por esse Real Madrid, que busca o tri da Champions, mas em mais um jogo polêmico, em mais um jogo que teve o árbitro fez cumprindo o papel principal, ou seja, temos muita coisa para falar, a Champions pegando fogo e hoje tem mais, né? E hoje, assim, um abraço carinhoso para onde ele estiver, né? Hoje seria aniversário do meu pai, o seu Mário, já há muito tempo ele foi embora, mas a gente nunca esquece, né? Então, um abraço na alma do meu pai, né? Já que não dá para a gente abraçar fisicamente, um abraço na alma do seu Mário e que Deus o tenha em bom lugar. Bom, vamos abrir falando primeiro de Libertadores, né? Ontem 2 brasileiros em campo e 2 situações diferentes, né? Primeiro o Grêmio, um jogo mais cedo, tal, o Grêmio arrebentou, né, com o time do Cerro Porteño. Foi uma exibição de gala do time do Renato Gaúcho, não deu a menor possibilidade para a equipe paraguaia reagir no jogo, né? E fez 5-0, colocando na roda. Quer dizer, podia ter feito 6, 7, né? Sabe aquela partida que todo mundo joga bem, né? E o Renato Gaúcho, por conta da fase que o Grêmio está vivendo e de mais uma vitória, e dessa vez uma vitória marcante, porque na Libertadores é difícil você fazer 5-0 em alguém, por mais fraco que seja o adversário, e não era o caso do Cerro, que pode não ser uma seleção, mas é um time de camisa, de tradição, né? Então o Renato Gaúcho deu a seguinte declaração ontem, emocionado depois do jogo. Muita gente, muitos treinadores queriam estar no meu lugar. E hoje estou à frente de um grupo que não canso de elogiar, um grupo maravilhoso, um grupo que honra a camisa do Grêmio, dá orgulho para o nosso torcedor, ganha jogos, ganha títulos. Então realmente aquilo que eu falo para você nesses 19 meses aí, quase para 20 meses, o Grêmio está em lua de mel com o torcedor dele. E tá mesmo, né, Salgueiro? Bota a lua de mel nisso, né? Olha, ô Lima, por um probleminha técnico eu não ouvi nada do Renato, mas não, ele disse posso assim, falar do jogo. Não, ele disse que o time está em lua de mel com a torcida e que muitos treinadores gostariam de estar no lugar dele, né? Por tudo que esse grupo do Grêmio vem fazendo, né? Então, esse foi o resumo do que falou o Renato, e no final ele disse, e esse elenco está em lua de mel com a sua torcida. Tá mesmo, né, Fábio? Tá em lua de mel com a torcida, tá em lua de mel com ele. O Renato Gaúcho está vivendo um momento maravilhoso da vida dele, e com todos os méritos, porque ele conseguiu dar o teu padrão, a sua cara para esse time do Grêmio. E aí bate um pouquinho com aquilo que nós falamos há algumas semanas, e eu até fui alvo de críticas depois, os rubro-negros não aceitaram a minha colocação. Não era o momento do Renato Gaúcho sair para assumir o Flamengo. Oi? Oi, não, tudo bem, só estou tentando aqui resolver o problema técnico, Salgueiro, manda ver. Ah, tá. Então, e daí bate com aquela minha versão lá embaixo que eu estava defendendo o seguinte: o Renato Gaúcho não poderia deixar o Grêmio naquela oportunidade, porque agora ele está com os louros, né, do bom futebol, da vitória, da equipe competitiva. Ou seja, o Grêmio hoje, ao lado do Corinthians, a gente defende que são os 2 times, como times mais fortes do país,
mas o Grêmio, ele está um patamar ainda acima do Corinthians, porque ele joga mais bonito que o Corinthians, ele apresenta mais qualidade que o Corinthians. Então, realmente, você disse bem, foi uma goleada, que não foi aquela goleada que acontece quando tem 2 expulsos do outro lado, nada. O Grêmio colocou na roda, o Grêmio soube se impor, o Grêmio soube fazer o resultado. O time do Grêmio vive um momento mágico e essa lua de mel é com o esporte, é com o bom futebol. Perfeitamente, e foi realmente um grande futebol. Já o Santos, né, teve um jogo duro no Uruguai, acabou perdendo por 1-0 para o Nacional, mas o Santos já entrou em campo classificado, porque antes do jogo do Santos, o Garcilasso havia empatado com o Estudiantes e esse resultado já classificava o time do Peixe, né, para a próxima fase da Libertadores. Então a derrota nesse aspecto não afetou muito. O que afetou foi uma entrada daquelas, né, absolutamente desnecessárias do Fusilli. Fusilli que inclusive já jogou no Santos também. Ele deu uma pegada no garoto Rodrigo, que eu vou te falar, daquelas, né? E o menino acabou torcendo o tornozelo, saiu de campo triste, chateado. E vamos ouvir o que disse o Jair Ventura sobre essa contusão. Torcer para que não seja nada grave. Nós já perdemos alguns jogadores no último jogo. E se continuar a intensidade do jogo já é tão alta. E se a gente ainda perder jogadores por violência, por um carrinho ou pancada, então prejudica mais ainda. Uma pena que a gente cobra muito do futebol arte, futebol bonito, e esse futebol é parado com violência. Né? O público que está em casa, acho que não só do Santos, do Brasil, do mundo todo, que quer assistir um espetáculo de futebol, quer ver o Rodrigo jogar. Porque ele é um jogador diferenciado tecnicamente, com a sua habilidade, seu improviso. E hoje a gente perde uma grande joia por conta de um lance de violência. Perder uma joia por um lance de violência é triste, não é, Salgueiro? Sem dúvida, né, Lima? Infelizmente, a Libertadores já melhorou muito no quesito disciplina, né? Porque antigamente era selvageria os jogos, hoje não, hoje a gente vê que realmente está num patamar diferente, mas ainda tem os resquícios desse, né? O que o Fusilli fez não combina com o futebol, infelizmente pegou um menino novinho, né? E poderia ser também um cara mais experiente, não tem nada a ver, a gente lamenta realmente, e a gente lamenta também, de certa forma, quando acontece a passividade por parte dos árbitros, né? Infelizmente, isso é muito ruim e a gente sabe também que a Conmebol não vai tomar nenhuma postura, porque o árbitro, no mínimo, tinha que levar um gancho, tinha que levar realmente um bom gancho, uma boa geladeira aí para aprender, porque não é possível que num lance desse ele interprete tão diferente da gente sem essa indignação nossa. Infelizmente, normalmente os árbitros eles são muito rigorosos, né, quando o jogador reclama com eles. Aí eles ficam bravos, vão lá, dão um cartão, aquela coisa toda. E num lance de violência nem sempre eles tomam a mesma atitude, ou quase nunca, né? Não é nem sempre, é quase nunca. E tomara mesmo que essa contusão do Rodrigo não seja tão grave, porque o menino vinha, né, numa ascensão, já despertando o interesse do futebol estrangeiro, né, do futebol do exterior, né, e aí vem essa contusão, tomara que realmente não seja muito grave, mas infelizmente o futebol é assim, né, tem jogador que... Oi. Não, e fora que a gente tem que citar o seguinte, né, o árbitro foi uma tragédia, porque assim, ele não deu. Ele viu o Fusilli fazer o que fez e foi passivo, foi realmente irresponsável, não tomou uma atitude contra o jogador, né, e dá a guarida a essa violência descabida. E depois só no vestiário que ele foi notar que ele havia dado 2 cartões amarelos para o Léo Cittadini, expulsou o Léo Cittadini no vestiário. Ele tinha que ser expulso do jogo. Com certeza, cara. Foi uma lambança atrás da outra, né? É a arbitragem sul-americana. Se bem que na Europa também, viu? A gente fala muito da América do Sul, mas na Europa também, depois do que aconteceu de novo ontem, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Real Madrid e o Bayern. Na Europa, tudo bem. A diferença da Europa é que os jogadores respeitam mais a arbitragem, não reclamam toda hora, reclamam evidentemente em lances capitais, mas mesmo em lances capitais você também não vê jogador peitando o juiz, botando o dedo na cara, porque aqui os caras fazem rodinha, né? O árbitro fica ali
preso no meio dos jogadores, um empurra daqui, outro empurra dali. Quer dizer, é um negócio absurdo. E lá, pelo menos isso, né, não acontece. E ontem o juiz conseguiu essa proeza, né, de expulsar o jogador no vestiário. Até quando isso vai, nós não sabemos. Vamos para os jogos de hoje. Hoje jogos importantes de clubes brasileiros pela Libertadores da América. Tem um grande jogo no Rio de Janeiro, hein? Esse é para pegar fogo. Vasco e Cruzeiro é uma partida, assim, quem perder já era, né? Principalmente o Vasco da Gama. E o Vasco sabe que, além de ganhar, tem que tentar tirar um saldo e tal. Mas o Zé Ricardo, ele está preocupado primeiro em ganhar o jogo e depois fazer contas quanto à classificação. A gente sabe que a questão saldo é complicadíssimo. O importante para a gente é a vitória, independente de qual seja o resultado, né? Qual seja o score. A gente tem um adversário, além de muita qualidade, uma comissão técnica super experiente, então certamente vai ser um jogo interessante nesse quesito e a gente tem que vencer a partida, mas saber como vencer a partida. A situação do Vasco é difícil, né, Salgueiro? Um time que perdeu muitos pontos e agora tem que desesperadamente ganhar do Cruzeiro em casa e depois ainda tentar ganhar da Laú lá no Chile. Ou seja, a corda está no pescoço do time cruzmaltino. É verdade, Lima. E esse Vasco que já vem numa campanha realmente de superação na Libertadores, passando pela pré-Libertadores, né? Conseguiram remontar o time. O Zé Ricardo é muito bom treinador, mas também não é milagreiro, né? Agora, ele está com o pensamento certinho, né, Lima? Ele tem que vencer o jogo e depois fazer conta. Não adianta querer ficar fazendo conta disso. Olha, veja bem, se nós fizermos 3 hoje. Não, vamos vencer o jogo, vamos cumprir o nosso papel. E na última rodada a gente vê o que vai dar. Infelizmente, o grupo já era forte, a gente sabia que seria um grupo equilibrado realmente. E agora tem esse clássico nacional aí, Vasco e Cruzeiro. Então é um jogaço realmente em São Januário hoje, 21h45. Imagina o tamanho da pressão também para cima do time do Cruzeiro, que é um time bom, que é um time que sabe jogar fora de casa, que é um time que teve um momento de instabilidade dentro da própria Libertadores e hoje precisa realmente mostrar também um bom futebol e somar pontos. Então é mais um jogo decisivo para os clubes brasileiros, principalmente porque agora é o choque entre eles na rodada, né, Lima? Time provável do Vasco: Martins Silva, Pikachu, Paulão, Werley, Henrique, Bruno Silva e Wellington os volantes, Wagner, Thiago Galhardo, Rildo e o Andrés Rios lá na frente. Você falava de pressão? Ouça a declaração do Rafinha, que já jogou uma final de Copa do Brasil, quando ele era jogador do Coritiba. A final da Copa do Brasil 2011 foi contra o Vasco. O primeiro jogo foi em São Januário, o segundo em Curitiba. O Vasco fez 1-0 em casa, perdeu de 3-2 fora e pelos gols fora o Vasco foi campeão. E o Rafinha falou sobre jogar em São Januário. Só de jogar em São Januário já é complicado, né? É um estádio que a torcida pressiona bastante. Até mesmo na chegada no entorno do estádio, a torcida já começa a pressionar o adversário, né? Eu joguei uma final de Copa do Brasil aqui, sei as dificuldades que é jogar naquele estádio. Mas a gente já fez um bom trabalho, fizemos uma vitória importante dentro de casa. E agora, quem tem mais obrigação de uma vitória é o Vasco, nosso time tem que saber jogar esse jogo. Tem pressão desde a hora que o ônibus encosta ali para entrar no estádio, hein, Salgueiro? Ah, sem dúvida. E a gente sabe, quem acompanhou já jogo em São Januário, a gente sabe da pressão, a gente sabe que é complicado, a gente sabe que se tem um estádio com a cara da Libertadores, é o estádio São Januário aqui no Brasil, né? Realmente, porque é um estádio realmente muito fechado, muito acanhado, que os torcedores ficam muito próximos, a pressão acontece muito ali, já logo no início da delegação chegando ali. Então tudo isso faz parte, tudo isso dá um tempero inicial. Enquanto fica nessa pressão, nesse apupo da torcida sem violência, tudo faz parte realmente desse contorno da Libertadores, que é legal quando não tem excesso, quando não tem violência. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos torcer para que não haja violência hoje, né? E que a coisa seja decidida no campo. Fábio no gol, Edilson, Dedé, que também jogou no Vasco, Léo e Egídio, Henrique e Lucas Silva, além do Thiago Neves, que está numa grande fase, Robinho, Sassá e Arrascaeta. Pelo menos no papel, o Cruzeiro é bem superior ao Vasco, não é, Salgueiro?
Ah, sem dúvida, né? Esse time do Cruzeiro no papel, e ele já tem acumulado algumas ótimas apresentações, né? O problema é que às vezes mostra uma certa instabilidade. Isso preocupa o Mano também. O Mano, que é um cara extremamente exigente, e ele sabe que ele consegue dar padrão de jogo pro Cruzeiro. Então, quando existe essa instabilidade, preocupa e, de certa forma, incomoda muito ele. Mas, no papel, o Cruzeiro realmente é um dos grandes times, dos times mais fortes do futebol brasileiro. Agora, por isso que a gente pegou no pé. Por mais que o grupo seja equilibrado, a gente esperava um Cruzeiro realmente já disparando com uma campanha melhor. Agora, deu uma reequilibrada, hoje é um jogo chave e, se depender só do papel, realmente vai impor muitas dificuldades para o time do Vasco. Bom, e hoje também tem o Corinthians em Itaquera, com mais de 35 mil pessoas provavelmente assistindo o jogo. O Corinthians Independiente, no jogo da ida, o Corinthians ganhou por 1-0, o gol do Jadson, né? E o Jadson é a grande novidade hoje, porque sem o Jadson ficou muito claro domingo no jogo contra o Atlético Mineiro que é difícil demais para a equipe corintiana criar alguma coisa. Então ele volta hoje. O Mantuan, mais uma vez, será o lateral direito, porque o Fagner, com uma contusão muscular, vai ficar um bom tempo afastado, né? E o Cleison também, com a volta do Jadson, ele deixa de ser titular, vai o Matheus Vital ocupar o lado esquerdo do ataque corintiano. Cássio no gol, Mantuan, Balbuena, Henrique e Sid Clay. Gabriel e Maicon, os volantes, Romero, Jadson, Rodriguinho e Matheus Vital. O Gabriel falou da sequência que o Corinthians teve fora de casa e do desgaste que o time teve com tantas viagens. É lógico que acaba sendo desgastante, mas nós sabíamos também, nós não usamos isso como nenhuma desculpa, até porque nessas 4 partidas foram 2 vitórias, um empate teoricamente bom numa Copa do Brasil e apenas uma derrota. Então, apesar de tudo, conseguimos grandes resultados nessa maratona. E agora é virar a chave, temos uma Libertadores pela frente e sair da manhã do jogo classificado, que é um objetivo também traçado pela comissão. O legal do Gabriel foi ele ter reconhecido que, embora haja desgaste com viagem para lá, viagem para cá, também não serve de desculpa para a má apresentação de domingo no jogo contra o Atlético. E no balanço até que não foi mal, né, Salgueiro? 4 jogos fora, 2 vitórias, um empate, uma derrota, tá bem dentro do planejado. Eu não digo que ninguém planeja perder, mas em termos de números não foi ruim, de todo ruim para o Corinthians, né? Ou foi? Pequeno probleminha aqui, vamos restabelecer a conexão com o Salgueiro, né? Estamos falando do Corinthians. O Corinthians que hoje tem esse jogo importante contra a equipe do Independiente em Itaquera, né? Apesar da vitória corintiana na Argentina, o jogo hoje deve ser bastante difícil, né? E a torcida não se iluda não, porque ganhou fora, agora vai atropelar em casa. Isso dificilmente vai acontecer e espera-se uma partida bem complicada para o time do Fábio Carille, né? O Corinthians, que se ganhar, aí sim classifica-se de forma oficial para a próxima fase. A classificação já está bem encaminhada, né? E o Corinthians tem tudo para sacramentar essa classificação hoje. Tá me ouvindo agora, Fábio? Estou te ouvindo, Lima. Então, o que eu estava dizendo em relação ao Gabriel é que, assim, ele pelo menos ele reconheceu que não adianta ficar usando o desgaste como desculpa, né? Mas que jogar quatro partidas fora, ganhar 2, empatar uma e perder outra também não é nenhuma tragédia, né? Então, são números razoáveis, né? O Corinthians teve um desempenho bom. Esses números aí, jogando 4 fora e conseguindo esse número de pontos, é importante, mostra a força do time. Mais do que o desgaste, eu acho que o Corinthians pode lamentar, Lima, as contusões. Isso é um problema sério para esse time do Corinthians. Perder 2 volantes, né? O René Júnior e o Ralf que vinha muito bem, impressionante. E perder o Fagner, essa é uma posição complicada para o Corinthians, porque o menino Mantuan não está bem, ele pode ter potencial, mas ele já acumula 2 erros individuais, isso pesa para ele, não pesa só mesmo na torcida. A torcida às vezes tira o pé, a torcida apoia, a torcida joga junto com ele, mas isso pressiona o garoto e é muito complicado. Ele que já vinha
vinha jogando na lateral direita, ele sendo um cara de meio de campo, mas o cara deixou bem claro que o vê como lateral. Então essa é uma posição que realmente preocupa nesse Corinthians de hoje, mas que eu vejo um Corinthians forte, jogando em Itaquera, é um time encorpado, é um time que conta com a torcida, eu acho que é um time que está com uma vibe boa na Libertadores jogando em casa e deve conseguir a vitória não sem problemas, mas deve conseguir uma vitória importante realmente jogando em casa hoje. E teve uma coisa que me chamou a atenção ontem, né? Ontem, uma declaração que a gente trouxe aqui do Carille, ele ficou meio irritado, viu, Salgueiro, quando o repórter Flávio Ortega perguntou para ele sobre o Mantuan, né? O Ortega falou, poxa, mas quando o Paulo Roberto jogou na lateral direita contra o Grêmio ano passado, ele foi bem e tal. E aí o cara, não, mas contra o Grêmio o Paulo Roberto não foi lateral, ele foi volante. Não, ele foi lateral sim, naquele jogo de Porto Alegre. E aí ele pegou e falou assim, não, mas tudo bem, ele errou contra o São Paulo, errou domingo, mas a gente tem que dar sequência, porque se a gente não der sequência, a gente nunca forma um jogador. Gozado, né? Para o Mantuan vale ter sequência, para o Pedrinho não, Salgueiro. Aí vai da necessidade dele, né, da vontade dele de querer dar sequência para o jogador, né? O Mantuan para ele é uma necessidade, ele não tem outro jogador, ele vai precisar colocar o jogador e tudo bem. Já com o Pedrinho, ele vê outros jogadores à frente do garoto, né? Isso que é complicado. E quando ele vê o Emerson Schenck à frente do Pedrinho, aí não dá para você realmente poupar de críticas ou não se indignar, né? A gente repete aqui, que o Carille está numa condição também que ele não está, pelo menos, isento de críticas, isso não, mas ele é um cara que tem números, que tem conquistas, e aí ele fica num patamar realmente respeitável, e que tudo que ele fala, a maioria, por exemplo, dá bênção. Agora, para algumas questões eu pego no pé dele sim, principalmente eu vejo ele não com má vontade, mas realmente com muito pouco apoio a dar uma sequência, como ele pede para o Mantuan, para o menino Pedrinho, que não é nenhum craque ainda, mas é um jogador em formação que mostra potencial, e nesse elenco do Corinthians, do meio para frente, que realmente sente falta daquele drible diferente, daquele improviso no toque, na velocidade, no 1-2, na aproximação, ele poderia acrescentar e oferecer muito mais para o time, e eu não vejo o Carille com essa disposição, infelizmente. Então é um discurso para um e um discurso para outro, isso é muito ruim. Concordo com você, acho que não dá para discutir os números do Carille, ninguém está dizendo que o Carille é um mau técnico, que o Carille só erra, nada disso, eu só acho que nesse aspecto do Pedrinho eu venho batendo já há algum tempo, porque a gente vê, e os exemplos citados, o Gabriel Jesus quando surgiu, se o Palmeiras tivesse a mentalidade do Carille, não, vamos poupar o jogador, não podemos expor, não sei o que, o Gabriel não teria virado o que virou. O próprio Rodrigo agora no Santos, né? O menino está aí, ontem infelizmente teve essa contusão, mas ele está aí 3, 4 meses, já está arrebentando, está aparecendo, já tem gente querendo contratar. E no Corinthians não adianta, o Pedrinho não joga 15 minutos e olhe lá, né? E ele fica insistindo com o Sheik, que tem uma história maravilhosa, mas que convenhamos, né? É um jogador para de vez em quando, não toda hora, quando precisa quebrar a marcação adversária, colocar o Emerson Sheik. Bom, hoje tem Vasco e Cruzeiro, tem o Corinthians, e amanhã o Palmeiras joga contra o Aliança em Lima. Amanhã vamos falar mais do Verdão, mas é importante destacar o seguinte. O Palmeiras viajou para lá com alguns desfalques, né? O Felipe Melo está machucado, além disso, o técnico Roger Machado, ele vai poupar alguns jogadores, né? Por exemplo, o Marcos Rocha, o Edu Dracena, né? São jogadores que não vão atuar amanhã, o Keno também, Antônio Carlos. Então o Palmeiras vai com um time alternativo, já está classificado, é claro que busca a primeira colocação do grupo, que é importante para a próxima fase, mas evidentemente o Roger vai aproveitar esse jogo aí, até por ser uma viagem longa, tal, para descansar alguns jogadores. E o Diogo Barbosa, que ganhou a posição na lateral esquerda, destacou o lado defensivo do Palmeiras, que melhorou nos últimos jogos. Estamos conseguindo executar bem essa parte defensiva, né? Não só a linha de trás, mas todo o time tem ajudado muito, então isso ajudou muito no crescimento da equipe no todo, na parte defensiva. Então é um ponto que a gente tem que exaltar, né? E tem que exaltar mesmo. O Palmeiras nos últimos jogos, ele não tomou gol,
né? Isso é importante. Ele não tomou gol contra o Inter na vitória de 1-0, depois ganhou do Boca de 2-0 fora de casa, empatou 0-0 com a Chapecoense. Então a defesa parece que o Roger conseguiu arrumar de novo. O problema é do meio de campo para frente agora, né, Salgueiro? É verdade, Limar. Pelo menos o setor defensivo crescendo e não sofrendo gols, não dando sustos, isso encorpa e aumenta a confiança do time no geral, né? Então isso é muito importante. Do meio para frente, o Palmeiras ainda tem problemas, né? O Borja passa muitos jogos isolados, às vezes sem marcar gols, ele que é uma referência no ataque, sabe marcar, mas às vezes tem enormes dificuldades do time de jogar com ele e para ele. Então fica muito complicado. Então, mas assim, a partir do momento que você vê que a sua defesa começa a encorpar, para o treinador isso já é motivo de alívio, porque daí eu acho que acredito que todos os demais setores evoluem com mais naturalidade, Lima. O Palmeiras fez por merecer chegar num jogo dessa quinta-feira com a Alianza Lima fora, podendo realmente botar um time alternativo, podendo poupar alguns jogadores. Na verdade, a sequência de jogos é cruel, é complicado, então tem que fazer isso mesmo. Palmeiras já classificado e sabe que mesmo com um time alternativo pode fazer frente sim ao Alianza Lima e de repente seguir nessa luta aí de terminar como o primeiro do grupo, da classificação geral, enfim, terminar a primeira fase de grupo, a fase de grupos da Libertadores bem classificado, ou se não, o melhor classificado de todos os clubes, né? Então o Palmeiras vai forte mesmo com o time alternativo, e isso também, né, Lima, é fruto de você ter um elenco bom, um elenco recheado de bons jogadores. Olha, e a gente estava falando rapidamente das contusões do Corinthians, pode botar mais uma aí, viu, Salgueiro? O Cleison. Dores no joelho direito. Nem no banco vai ficar hoje. Ou seja, a bruxa está solta pelos lados do Parque São Jorge. Antes a gente falava Parque São Jorge, né? Mas agora o Corinthians treina lá no CT dele e tal, no Parque Ecológico, mas que coisa, hein? Uma contusão atrás da outra, o Carille tá ficando preocupado, né? A coisa não tá fácil, não. Bom, e agora já destacamos muito a Libertadores, hoje também tem Copa do Brasil, Ponte Preta e Flamengo, jogo que nós vamos transmitir aqui às 7h30 da noite, a estreia do Mengão na Copa do Brasil, a Ponte com uma semana aí absolutamente decisiva, porque ela não está bem na Série B, e hoje tem o Flamengo, que é o líder da Série A pela Copa do Brasil, e sábado apenas, Salgueiro, o derby contra o Guarani no Brinco de Ouro. Tá tranquila a vida do Doriva essa semana ou não, Salgueiro? Fala pra mim. Ô Lima, não tá tranquila, não tá tranquila. Só que é o seguinte, que prazer de voltar a poder ver um derby, né? Realmente de novo, né? Que alegria de ver essa rivalidade entre Guarani e Ponte Preta. Olha, é motivo de muita alegria, de muita satisfação, viu, Lima? Sem dúvida, é um jogo que tem uma história fantástica, dois times que revelaram jogadores maravilhosos para o futebol brasileiro, a Ponte algumas vezes vice-campeã paulista, o Guarani campeão brasileiro em 78 e vice-campeão paulista em 88, enfim, são dois times tradicionalistas, pena que é pela Série B. Eu gostaria de ver esse clássico na Série A do Campeonato Brasileiro, mas eu tenho certeza que com o tempo essas duas equipes estarão de volta à Série A e a gente vai conseguir ver esse derby, né, entre Guarani e Ponte Preta e Guarani, também na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas e agora vamos virar a página. E hoje tem, hein, meu amigo? Fique ligado, a partir das 15h40, a bola rola às 15h45, hoje tem o plantão da Champions, né, para Roma e Liverpool. Roma e Liverpool, jogaço, a Roma buscando aí de novo reverter uma situação desfavorável. Mas antes de Roma e Liverpool, vamos falar um pouquinho do que aconteceu ontem, né? Ontem um grande jogo, um jogo melhor do que a primeira partida que aconteceu na Alemanha, com mais oportunidades, um jogo mais aberto. Ontem, evidentemente, jogando em casa, o Zidane colocou o Benzema ao lado do Cristiano Ronaldo, aí a coisa fluiu, né? Porque na primeira partida ele entrou com o Lucas Vazquez e deixou o Benzema no banco, isso aí segurou um pouco o time do Real. Eu acho até que se o Benzema tivesse jogado na Alemanha,
vantagem do Real para o segundo jogo seria ainda maior, né? Ontem, sem o Carvajal, ele improvisou o Lucas Vázquez na lateral direita, e aí o Bayern, em alguns momentos, tentou jogar por ali, principalmente com a Alaba, que voltava, né, a ser titular e voltou bem, teve uma bela apresentação, mas é aquela história, né? O Real Madrid, ele tem a gente vem dizendo isso há um bom tempo, ele tem uma ligação, uma coisa, uma empatia tão grande com a Champions League, que mesmo quando ele não joga bem, quando ele não é aquele Real que a gente está acostumado a ver, acontece alguma coisa. Ontem aconteceram duas, né? Logo aos 3 minutos o Kimmich fez 1-0, aí quando o jogo podia ficar um pouco complicado para o Real, um belíssimo cruzamento do Marcelo da esquerda, parecia que ele tinha colocado a bola na cabeça do Benzema, né? O Benzema empatou. Então 1-1, tá, o jogo lá e cá. Aí no último lance do primeiro tempo veio um cruzamento da direita. O Marcelo vira, né, de costas para não tomar uma bolada no rosto. Ele encolhe o braço direito, mas fica com o braço esquerdo aberto. E intercepta a passagem da bola. Quer dizer, aí não tem jeito, meu irmão. Se ele tivesse com os dois braços encolhidos e a bola batesse no braço, tudo bem. Mas a bola pegou no braço que estava aberto, né? E esse braço aberto interceptou o cruzamento do jogador do Bayern. Isso, para mim, se chama pênalti. E para você, Fábio Salgueiro? Também, para mim também, Lima. E por mais que a gente fale, né, que são lances interpretativos e muita gente se escora nisso para defender que não foi, tem lances que fogem realmente de qualquer autodefesa aí da arbitragem para não dar o pênalti, né? Impressionante, eu falo aqui, né? A gente se discute muito a arbitragem, hoje pouco bola rolando, mas tem algumas coisas que você não pode deixar passar batido, você não pode deixar de falar. E outro ponto também, impressionante como os lances interpretativos são sempre a favor do Real Madrid, como o time do Real Madrid é bom, como o time do Real Madrid é vitorioso, é vencedor, mas como o time do Real Madrid conta com a boa vontade da arbitragem. Impressionante, impressionante. Então a gente tem que separar as coisas, é fato, foi um pênalti sim. Agora, Lima, ficou muito claro para mim o seguinte, eu concordo com você quando você fala do Benzema, é fato mesmo que se ele tivesse jogado na Alemanha, talvez a vantagem do Real fosse até maior para o jogo da volta. Agora ficou muito claro que o Zidane ele tirou o Benzema e para poder tornar o Real um pouco mais defensivo mesmo e segurar um pouco mais o Inter. Ele jogou lá com respeito ao time do Bayern e com respeito principalmente a tentar um resultado de empate, não perder de muitos gols, e daí conseguiu até a vitória também. E ficou muito claro esse segundo jogo para mim também, Lima, não sei se você concorda, que o Bayern de Munique definido, encorpado e sem perder 2 jogadores com 30 minutos com lesões musculares, como aconteceu no primeiro jogo, principalmente quando ele perdeu o Robin, e a gente sabia da importância do Robin nesse primeiro jogo, jogando na Alemanha, jogando em Munique, é uma outra equipe, é uma equipe muito mais competitiva, e caso não tivesse acontecido isso mesmo, eu acredito que, assim como a gente fez a projeção do Benzema, a projeção do jogo para o Bayern no primeiro jogo era uma outra partida, concorda, Lima? Eu concordo, e uma coisa que me chamou a atenção negativamente no Bayern de Munique foi os erros de finalização, né? Um time que marcou muitos gols na Bundesliga, tem um ataque poderoso, mas contra o Real Madrid errou demais. Ontem, por exemplo, o James Rodrigues, no primeiro tempo, teve uma bola que ele estava assim, veio um cruzamento da esquerda, o goleiro dividiu no alto com o Lewandowski, se eu não me engano, a bola caiu, ele dentro da pequena área, ele chutou por cima, perdeu um gol incrível. Então, o Bayern é um time que cria muito, mas perdeu muitos gols. E em alguns momentos também, e eu até comentava com o Zé Boquinha, eu não sei por que o Real fala tanto em contratar um outro goleiro, né? Já se falou do Alisson, do De Gea, que para a próxima temporada o Real vai pegar um outro. Pô, o que o Keylor Navas fez ontem foi brincadeira. Ele fez pelo menos 3 defesas espetaculares, né? Uma delas a queima-roupa num chute do Tolisso, dentro já da área, num bate-rebate. O cara pegou demais. Então isso também contribuiu para que o Real se classificasse. Agora, teve o lance do pênalti e tal, mas o lance capital do jogo foi uma falha lamentável do goleiro Ulreich. Então é aquilo, né, Salgueiro? Imagina você sendo o Jupp Heynckes, né, o técnico do Bayern de Munique. Aí você chega no intervalo, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você pega ali, você pega lá, a gente vai fazer, pá. Aí começa o segundo tempo.
30 segundos, até um pouco menos, né? O Real pressiona a saída de bola do Bayern. Aí o Tolisso vê, o goleiro recua pro gol. E não foi um recuo tão forte assim. Só que aí o que aconteceu? O goleiro sai, e eu imagino que na cabeça dele, ele estava saindo para pegar a bola com as mãos. Na metade do caminho, ele lembrou que ele não podia pegar com a mão, porque a bola tinha sido recuada. Aí ele recolhe a mão e tenta esticar a perna, né? No que ele estica a perna, a bola passa por baixo dele, aí o Benzema vem por trás e faz o gol. Quer dizer, foi um lance infeliz e que foi determinante. Até nisso o Real Madrid dá sorte, né, Salgueiro? Lima, e a gente sabe que em jogos assim, né, qualquer erro individual pode ser fatal. E a gente vale lembrar o seguinte, que no primeiro jogo, infelizmente, para o Bayern de Munique, principalmente para o nosso brasileiro Rafinha, ele falhou. Incrível no primeiro jogo, dando a bola para que o Real Madrid fizesse o segundo gol na oportunidade. Teve essa também, que eu tinha esquecido, é verdade, bem lembrado. Então, Lima, isso faz uma diferença e isso, na verdade, quando há uma situação de pontos corridos, esses erros se diluem na competição. Agora, quando é mata-mata, aí eles pesam demais, porque define, de repente, uma vantagem, define uma sorte de um jogo, de um único jogo, ou do jogo do jogo de ida, ou do jogo da volta, então fica muito complicado. Então você citou esses dois lances, realmente, um erro individual, dois erros individuais pesaram demais contra o Bayern de Munique, e as chances criadas e não convertidas, a ineficiência do ataque do Bayern de Munique. Isso fez com que realmente o time parasse também, além, é claro, sem dúvida, a gente não pode também deixar de dizer, da competência do Real. Muito bem, e hoje, meu amigo, hoje o chão vai tremer na Cidade Eterna, né? Vai ser um jogo, eu não sei se a Roma vai conseguir estar virado ou não, mas a minha expectativa é de um jogo espetacular, né? Como já foi a partida de ida, 7 gols, 5-2 para o Liverpool. E hoje a Roma vai tentar de novo fazer o que fez contra o Barcelona. Eu vou começar aqui com um depoimento do Nainggolan, né, o jogador do time da Roma, falando sobre essa situação de novo ter que virar um placar desfavorável. I think we all know it will be difficult, but it was even difficult against Barcelona, and we did it. So we need to believe in what we can do, and I think it will be more difficult than against Barcelona because this is physically a better team, I think, and for us, the only thing we need to try is trying to score the 3 goals and concede the less possible to Liverpool. Bom, vai ser um jogo muito difícil, né? Mas contra o Barcelona também era um jogo difícil e nós conseguimos. Nós temos que acreditar nas nossas possibilidades. O único detalhe é que fisicamente o time do Liverpool é superior ao Barcelona. Isso pode dificultar, mas evidentemente os jogadores da Roma estão acreditando numa nova virada. E você, Salgueiro? Olha, Lima, eles têm que acreditar mesmo. Eu não creio numa nova virada da Roma, assim como eu também não apostava numa virada contra o Barcelona. Então, ali, não que eu quebrei a cara, mas eu tenho as minhas convicções e eu acredito que a Roma não vai conseguir. Os 2 golzinhos que ela fez no final, lá no jogo da ida, depois de 5-0 no placar, mostrou poder de reação e deu uma sobrevida a esse time romano, que depois que passou pelo Barcelona, a gente não pode duvidar de nada, né? Porque realmente mostrou força. Vai ser um jogo maravilhoso, vai ser um estádio olímpico de Roma lotado e vai ser um time muito, muito motivado do outro lado. O problema é que vai pegar um Liverpool que não tem a mesma postura jogando fora quando joga em casa, né? Mas por outro lado é um time muito forte no meio campo para frente. Então o que eu vejo é que realmente a Roma pode até fazer gols, mas ela vai tomar gols também, porque o poder ofensivo do time do Liverpool é algo assim impressionante e dificilmente eles passam realmente sem fazer gols, né? Então eu creio que vai ser um jogo muito, muito parelho, a Roma vai botar muita pressão, mas eu sou mais Liverpool, Lima. Esse aspecto que o Nainggolan tocou aí, de que o Liverpool fisicamente é superior ao Barcelona, um time mais forte e tal, isso pesa no momento decisivo ou não? Pesa bastante, sem dúvida nenhuma, principalmente quando esse time, fisicamente falando, mais forte, mais encorpado, ele joga realmente defendendo a vantagem. Aí pesa muito mais, sem dúvida. O Barcelona é um time muito mais leve, muito mais toque de bola,
de deixar o adversário jogar bem mais. Então, eu acho que essa análise está perfeita. E essa característica do time do Liverpool só ajuda realmente o time a defender ainda mais essa vantagem que tem hoje. Bom, vamos ouvir então o Jürgen Klopp, né, o técnico do Liverpool, sobre esta grande decisão de hoje no Estádio Olímpico de Roma. That's the nature of the game. The game can turn in any minute. So it's all about us to be active, to do what we are good in, and we are difficult to play. Not to forget, we are really difficult to play. And it's just like it is. There's no perfect plan for it. It's not that you can say you do it exactly like this and it will work 100%. Olha, o Klopp falou uma coisa interessante, né? Ele falou que é a natureza do jogo. Porque aquela história, se a Roma podia virar ou não. E ele disse, olha, o jogo pode, em um segundo, pode mudar tudo. Então, a gente tem que fazer o que a gente sabe fazer de melhor para evitar, né, tomar essa virada. E ele falou que o time do Liverpool é muito bom naquilo que faz, né? E, evidentemente, vai ser um jogo com muita força, muita determinação. E mais adiante, Salgueiro, ele falou, a coletiva dele teve mais de 20 minutos, né? E ele falou uma coisa que eu achei interessante e eu concordo com ele. E, às vezes, nós mesmos somos induzidos a cometer esse tipo de erro. Ele falou, poxa, eu estava acompanhando as análises, né, depois da primeira partida, e parecia que os dois, que a Roma tinha vencido e nós tínhamos perdido o jogo. Tudo bem, a Roma fez 2 gols, se fosse 5-0 seria mais fácil para a gente, sim, mas quem garante que a Roma vai ganhar da gente de 3-0? E outra, eles fizeram 2, e nós poderíamos ter feito 6, 7, 8, sem querer desmerecer a Roma. E ninguém falou da superioridade do Liverpool, do 5-0 que o Liverpool abriu, das oportunidades que o Liverpool perdeu. Todo mundo só fala dos 2 gols da Roma, porque a Roma conseguiu virar sobre o Barcelona. Tem isso também, né, Salgueiro? E a gente percebeu o semblante no final do jogo, os jogadores da Roma meio que comemorando e os do Liverpool assim, poxa, né? Ganhamos apenas de 5-2. Olha, Lima, e ele está com a razão, e essa é uma preocupação que eu tenho também, que eu tive, pelo menos para pós-rodada da primeira rodada dos jogos de ida, porque a gente ressaltava muito a força do Bayern de Munique nos jogos fora, e a gente ressaltava muito os 2 gols da Roma e o jogo no Estádio Olímpico, o jogo da volta. Agora, eu tinha essa preocupação de dizer o seguinte, que a vantagem do Real e a vantagem do Liverpool eram vantagens maravilhosas e que a gente não podia deixar de ressaltar isso. Talvez a gente, inconsciente, para manter realmente os duelos vivos, os duelos ainda as viradas vivas, ainda a gente pode ser induzido a isso. Mas o Jürgen Klopp, ele foi perfeito aí. Pô, peraí, gente, temos que ver o nosso lado aqui também, não só a força da Roma, que é um time muito forte, mas pelo menos no primeiro jogo, o Liverpool foi muito superior, em que pese a Roma ter feito 2 gols no final. Bom, resumo da ópera, acho que aquela final que eu pelo menos imaginava vai acontecer. Liverpool e Real Madrid, para você também, Salgueiro? Eu também. É a final que a gente já previa, que a gente pelo menos esperava aí, e inclusive caindo naquela máxima que a gente defende já há algumas semanas, né, que o adversário ideal para esse time do Liverpool é o Real Madrid. Acho que é um jogo que promete demais, eu já estou projetando a final, mas eu acho que a gente respeita muito a Roma, mas eu creio que o Real Madrid vai dar um belo jogo e vai dar um jogo com chances reais do Liverpool ser campeão. Só como curiosidade, o árbitro de hoje será o senhor Damir Skomina, da Eslovênia, para Roma e Liverpool. Esses 2 times já se enfrentaram 6 vezes ao longo da história. São 3 vitórias do Liverpool, 1 vitória apenas da Roma, 2 empates. Só que desses 2 empates, um empate foi exatamente a final de 83-84, no Estádio Olímpico. Coincidentemente, a final, a gente sabe que as competições, a gente já sabe onde vai ser a final antes delas começarem, né? E por coincidência, a Roma conseguiu chegar na final e jogou em Roma, né? 1-1. Haviam apenas 2 estrangeiros no time da Roma, dessa equipe, que eram Toninho Cerezo e Falcão, o rei de Roma, né? Então foi 1-1 no tempo normal. O Liverpool não tinha nenhum jogador super badalado.
e nos pênaltis o time inglês acabou sendo campeão. Então foi um empate com sabor de vitória. E a Roma só ganhou uma vez do Liverpool, foi num mata-mata de Liga Europa, que na época era a Copa da UEFA, né? O Liverpool foi em Roma, ganhou de 2-0, aí a Roma foi a Liverpool, ganhou de 1-0. E o Liverpool levou a melhor porque, né, 2-1 no agregado. Então, a Roma normalmente não vence o Liverpool. Agora, hoje, ela pode quebrar aí essa máxima, só que além de vencer, vai ter que fazer o placar necessário, né? 3-0 ou 4-1, né? Para poder chegar à grande decisão diante do Real Madrid. E nós estaremos aqui, não é, Salgueiro? No plantão da Champions, contando tudo para a rapaziada, para o amigo que é apaixonado por esportes, tá certo? Tá certíssimo, Lima. Acompanhando mais esse jogo maravilhoso, essa Champions que pega fogo, e aí vai ter uma final maravilhosa pela frente aí. E hoje, logo mais, a gente conta todos os detalhes, muita informação e muita análise desse jogaço. Sem dúvida. E olha, ô Salgueiro, você não me perguntou, mas eu vou te dizer. Ontem teve um boi cansado no jogo, viu? Tá brincando? É, entre Real Madrid e Bayern de Munique. Teve um boi cansado, sim, senhor. Cunha Sakir, o árbitro da partida. Concordo com você, concordo. Não foi, não é comigo não, foi o Zé Boquinha, né, que comentou ontem. Eu falei, Zé, mas e aí, vai ter boi cansado? Ele pensou, pô, sua cara. Não, pode pôr a vinheta do boi cansado aí, que tem um boi cansado, sim, senhor. Aí eu falei, poxa, né, que ontem no campo ninguém foi boi cansado, tal, e ele foi o árbitro da partida, o grande boi cansado do jogo. Então tá bom, Salgueiro, grande abraço, se prepara que hoje é rodada dupla, hein? À noite estaremos também com Ponte Preta e Flamengo, a estreia do Mengão e a macaquinha querida também na Copa do Brasil. Um abraço, Salgueiro. Um abraço, até mais. Então, fique ligado, a qualquer momento tem Click Time na programação da Rádio Futebol Clube, 15h40, o plantão da Champions com Roma e Liverpool, 19h30, Ponte Preta e Flamengo pela Copa do Brasil. Rádio Futebol Clube, somos apaixonados por esportes.